chamo Letícia Bauer e a minha atuação profissional ela acontece dentro do campo do patrimônio cultural e dos museus. A minha graduação em História ela iniciou em 1999. Eu já busquei a faculdade de História, o curso, com interesse no patrimônio e nos museus, né? Ambicionando trabalhar nesses lugares a partir da formação como historiadora. O meu mestrado foi feito na URGS com orientação da professora Sandra Pesavento. Eu entrei em 2004 e em 2011 eu iniciei o meu doutorado também na URGS com a orientação do Benito Schmidt. Durante o doutorado eu fiz uma parte do sanduíche na Sorbonne com orientação do professor Dominique Poulot, que é um especialista na área da história do patrimônio. Quando eu estava mais ou menos na metade da graduação, eu comecei um estágio na sede, aqui no Rio Grande do Sul, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que foi, acho que, um divisor de águas, assim, foi uma formação super importante, tinha uma equipe técnica muito qualificada e eu aprendi muito sobre essas áreas relacionadas ao patrimônio, que não necessariamente é da história. Até porque, na época que eu entrei, havia na instituição uma predominância dos arquitetos. E mais ou menos na metade do meu estágio, aí veio uma historiadora de um outro local e nós começamos a consolidar essa área da história dentro da instituição como parte do corpo técnico, né? Desenvolvendo projetos especialmente voltados para a pesquisa histórica. Tanto a minha dissertação quanto a minha tese são relacionadas ao campo do patrimônio. A minha dissertação é sobre o Museu das Missões, que se localiza no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, aqui no noroeste do estado. E a minha tese é sobre o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi um dos criadores e o primeiro diretor do IFAM. Aqui no Brasil ele ficou durante 30 anos, mais ou menos, na direção do Instituto, e eu trabalhei um pouco com essa relação entre a figura dele, pessoa, e a instituição. Da minha atuação profissional, eu costumo sempre frisar que eu sempre passei entre as duas áreas, assim, né? Eu tive uma frequência na academia, mas também atuei profissionalmente fora da academia, né? Então eu fico perpassando esses dois lugares. Eu acho importante, assim, falar, até pensando, né, na minha motivação para a graduação e de como eu fui atuando nessas áreas, que são duas áreas formadas por profissionais de diferentes de campos, né? A gente tem vários profissionais relacionados trabalhando no museu ou numa instituição de preservação do patrimônio. E eu fui aprendendo um pouco de cada uma dessas áreas a cada projeto feito, né? Eu prestei durante um bom tempo serviço de pesquisa histórica e de consultoria para projetos específicos, com assuntos bastante diversificados, mas sempre como historiadora. O primeiro trabalho que eu fiz lá em 2004 ainda foi pesquisa histórica dentro de um projeto de reconsolidação parcial das ruínas de São João Batista e de São Lourenço Mártir, lá nas Missões, próximo do sítio de São Miguel. E ao longo do tempo aí eu fui fazendo outras atividades, eu fui convidada para ser diretora do Museu das Missões, onde tive um grande aprendizado nessa área dos museus, né? Também fui coordenadora executiva do projeto Vitor Meirelles Memória e Documentação, que foi um projeto grande, com duração de mais de 2 anos, desenvolvido pelo Museu Vitor Meirelles, que é vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus, sobre pesquisa sobre a vida e a obra desse pintor do século XIX e a formação de um banco de dados. Então, assim, cada um desses trabalhos, eu acho que é importante frisar que essas áreas, elas são formadas por conhecimentos de vários âmbitos, né? E isso é um instrumental importante para quem quer trabalhar nessa área. Eu trabalhei também, eu fui chamada para ser diretora do Museu Joaquim Felizardo em 2015, e aí também foi uma experiência de gestão realmente de uma instituição durante um tempo maior, que também foi uma experiência bem importante para abrir um leque de outras competências, né? Eu atualmente sou diretora de 3 instituições ligadas à Secretaria de Estado da Cultura. Eu fui convidada pela SEDAC para assumir o Museu Antropológico do Rio Grande do Sul, o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e o Memorial do Rio Grande do Sul. 3 instituições com uma relação maior ou menor com a área da história. Talvez o Museu Antropológico seja mais híbrido nesse sentido da antropologia, mas com a história bastante presente. O Arquivo Histórico, com uma massa documental
relacionado à história do Rio Grande do Sul, e o Memorial do Rio Grande do Sul, que é um espaço dedicado a tratar desses temas. Meu cargo atualmente ele está muito mais voltado à gestão do que à pesquisa histórica, né? Essas direções elas acabam solicitando outras habilidades e outras competências, ainda que a presença da historiadora não desapareça. A minha rotina, ela acaba tendo várias camadas, né? Eu acho que essa atividade profissional que eu desenvolvo atualmente, ela tem várias camadas. Então tem essa camada mais imediata, que é da gestão, da resolução, do tornar possível que a equipe técnica trabalhe, criar meios para que as atividades sejam desenvolvidas e que a gente possa implementar projetos, mas também colaborar junto com essas equipes para a idealização desses projetos, né? Quando a gente pensa na missão dessas 3 instituições que eu estou agora e também das outras que eu já passei, existe uma consideração importante do ponto de vista de uma formação histórica, né? Uma formação do curso, da graduação, né? Essa rotina hoje ela é permeada muito mais por essa atividade próxima da gestão do que da pesquisa. E como é que o conhecimento histórico e as ferramentas do fazer historiográfico se inserem no meu cotidiano, né? Acho justamente nessa camada de planejamento e do entendimento dessas instituições, né? Acho que existem várias etapas assim que são importantes e em que eu utilizo ou que eu aciono essa gama de instrumentos que a formação na história me deu. Não só no entendimento dessas instituições, né, e na sua trajetória como instituição, como também a genealogia desses acervos, e a partir dessa compreensão desses 2 aspectos, junto com a missão a que essas instituições foram associadas, para poder desenvolver projetos que visam, em última instância, o público e a mediação do conhecimento histórico com esse público. Então a minha atuação hoje ela é muito relacionada a esse campo da história pública, né? Que é essa produção de conhecimento histórico e essa relação com o público fora da academia. Então esse momento atual da minha vida profissional ela tem essa permeabilidade, né? E eu acho que é importante frisar, pensando, né, que eu entrei no curso de História já mobilizada por uma ideia de ser uma historiadora que trabalha nesses espaços e que isso nem sempre tem tanto espaço assim, que a gente muitas vezes tem que formar o seu lugar dentro de uma instituição, que acho que o curso muitas vezes não toca nessas habilidades ou não nos instrumentaliza para uma gama maior de possibilidades, né, que eu acho que é um aporte que a história pública traz muito importante, que é a relação com o público e com outras linguagens, né? Acho que é bem importante a gente ser instrumentalizado nesse sentido, de uma linguagem mais polivalente, no entendimento dos acervos, não como um objeto de pesquisa, mas como um meio de trabalho, né? Então acho que esses são pontos que são importantes de a gente levar em conta e essa capacidade de escuta das outras áreas, né? Porque não tem como trabalhar num museu, numa instituição de preservação, sem ouvir e sem conversar com arquitetos, com museólogos, com antropólogos, com pesquisadores de diferentes áreas, né? No Museu Antropológico a gente tem o pessoal da geografia, da história, da antropologia, né? Cientistas sociais, então assim, é um pool de equipe que agrega esses saberes todos junto com a trajetória da história. Para que eu acho que serve a história? Eu vou pedir emprestado uma citação, evidentemente, mas que se relaciona ao patrimônio, eu acredito que também seja pertinente, que há um pesquisador chamado José Reginaldo Gonçalves, que tem um texto que fala que o patrimônio é bom para agir. E eu entendo que a história também é boa para agir. A história serve para ação. Entendo que não ação individual somente, mas uma ação coletiva. Essas instituições em que a gente trabalha e que tem uma relação muito estreita com o campo da história, elas estão aí como porta-vozes e como escuta também. E fornecem meios e conhecimentos e documentos que serão apropriados de diferentes maneiras. Então, entendo que a história também serve para ação, não somente para isso, mas sim para um caminhar aí coletivo.